Olá para todos, meu nome é Rosimar, estou saindo aqui agora do povoado de Goiânia dos Campos, indo para minha cidade de Colmeia, Tocantins, e queria conversar um pouco sobre a questão de querer fazer uma viagem de moto, mas ao mesmo tempo ter medo de viajar de moto. Então, eu já ando de moto há mais de 20 anos e já há algum tempo eu tenho usado a moto também para poder fazer viagens. Mas como que foi para chegar a essa viagem, a esse ponto de poder viajar com a moto? Então, a primeira moto que eu tive foi uma CG 125. E com essa CG 125 eu não tive uma experiência boa. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Você geralmente, quando já compra uma moto, a maior parte das pessoas já vem falar para você já sobre questão de acidente, sobre que é muito perigoso você ter uma moto. Mas na época eu não tinha condições de comprar um carro e fui comprar uma moto, né? Não queria ficar a pé. E com essa moto, eu fiquei com ela muito pouco tempo. E nesse pouco tempo que eu fiquei, surgiu uma vez uma necessidade de eu ter que ir aqui à cidade vizinha de Guaraí para levar um processo para o juiz. Eu trabalho como escrivão criminal. E aí, nesse dia que eu tive que levar esse processo com o juiz, já com muito pouca experiência de andar de moto, simplesmente nessas subidas aqui que eu estou fazendo com a minha Pop 110, eu estou fazendo a faixa de 80 km por hora. Pela falta de experiência, não conhecia o tempo do motor, não conhecia a moto, só sabia mesmo da partida e andar, que é isso que as autoescolas nos ensinam, né? Teve subida aqui que eu chegava a moto chegar até 20 km por hora. Mas é aquele tipo de coisa, eu não sabia trocar a marcha, não sabia manter a aceleração. E já, uma caminhonete atrás de mim, e já nisso, já criei aquele medo, né, gente? Então com isso aqui eu não posso andar na estrada. E mais do que depressa, eu peguei, vendi a moto e fiquei naquela, não, agora só vou pegar a estrada quando tiver um carro. Mas aí, passado algum tempo, já pelo menos dentro da cidade, a moto ajudava demais. Aí eu peguei e comprei a minha primeira bis, que foi uma bis C100. E com essa bis C100 eu fiquei rodando dentro da cidade, me deslocando ali dentro da cidade, e fui conhecendo direito o funcionamento da moto, fui criando experiência com a moto, né? E nesse mesmo período que eu estava com essa bis C100, eu fazia faculdade na cidade de Guaraí, na cidade vizinha minha. E aí todo dia eu vinha e voltava no ônibus escolar, mas teve um dia que o ônibus não teria como me levar. Era dia de prova, eu tinha que ir. E como era no período noturno, aqui não tem outro tipo de transporte, não tinha como ir, eu falei, não, então o jeito vai ser eu ir de moto, né? E já com essa moto, já com a experiência que eu tinha dentro da cidade, eu peguei estrada aqui pouco movimentada, à noite, estrada vicinal, e foi uma viagem tranquila. E aí, já aquela dificuldade que eu tinha com a moto de reduzir, com a moto de querer apagar, que eu tive com a CG 125, eu não passei com a bis C100. Foi uma viagem tranquila. E aí foram surgindo outras vezes que eu tive que ir em Guaraí, eu ia com a bis, ia até com a minha esposa, e indo tranquilamente. E já passado algum tempo depois disso, aí eu vendi a bis C100 e já com o lançamento da bis 125 eu comprei a bis 125. E fazendo esse trecho aqui com a bis 125, para quem já estava acostumado com a C100, eu notei uma força absurda, uma diferença absurda de força de uma para outra. Eu falei, rapaz, com essa daqui eu viajo. Com essa daqui eu tenho coragem de pegar uma estrada. E aí já não tinha mais aquele medo, né? E aí o querer viajar ficou maior do que o medo. E nesse período a minha esposa, ela quis visitar a irmã dela, uma cidade distante daqui, a mais de 500 quilômetros.
E no dia que ela iria de ônibus, não daria para mim ir junto. Aí eu falei assim: olha, amor, então você vai de ônibus, eu vou de moto. Isso daí na mesma hora, todo mundo, meus colegas de serviço, todo mundo que me conhecia, fala: não, você não vai fazer isso, é uma moto muito fraca e você vai ter um acidente, não sei o que. Aquela famosa conversa que vai passar um caminhão por cima. Mas aí eu já tinha experiência com a moto, já tinha pego algum trânsito aqui nessa estrada com ela, já conhecia bem a moto. Eu falei: não, eu vou sim. E acabou que eu fui com a Bis 125. Eu saí daqui de Colmeia às 5 horas da manhã, 2 horas da tarde eu já tinha percorrido já os 500 quilômetros, 500 e poucos quilômetros. E viagem super tranquila. E naquela viagem assim, já com a experiência que eu tinha antes, com a experiência que eu peguei nela, e aí que abriu mesmo a vontade de querer viajar. Eu vi que era seguro, que eu vi que... Mas, resumindo aí toda a história, eu tive medo. Medo é uma coisa normal. O ser humano, a gente existe por conta do medo, né? Que se não tivesse medo, todo mundo se matava. É o medo que faz a gente agir de forma correta. Mas mesmo com medo, mesmo com todo o receio, a experiência foi me demonstrando que muito do medo que eu tinha, muito do que as coisas que as pessoas me falavam, era exagero. Então é isso que eu quero falar. E se você conhece o limite da sua moto, se você já conhece a sua reação, se você tem alguma experiência, você vai poder viajar com tranquilidade com a moto. Eu, por exemplo, eu tive amigos que ficou naquela assim: eu vou comprar, eu só vou viajar quando tiver uma moto maior, eu já vou viajar quando tiver uma moto maior. Pois eu tive um amigo que ficou nessa história aí a vida toda. Aí o que acontece? Ele comprou uma Shadow 600, na época eu tinha uma CB300. A gente foi viajar junto, uma turma grande, ele junto. E ele só fez essa viagem. Por quê? Porque ele não tinha experiência com a moto, não tinha experiência nenhuma em rodar em viagem, só rodava dentro de cidade. E a viagem para ele foi super desagradável. Ele passou a viagem toda com medo e voltou com medo. Então é isso. É com a experiência, é com a vivência, é que você vai superar seu medo de andar de moto. Eu, por exemplo, aqui hoje, eu avancei de uma CG 125 até uma CB 500. Sempre tive uma Bis 125. E hoje eu tenho viagem tranquilamente de moto, independente da cilindrada. Tanto que eu estou viajando com a Pop. Mas isso tudo graças à experiência, né? Isso não foi assim de repente: eu vou viajar de moto. Isso é o maior erro que a pessoa pode cometer, é isso. É comprar uma moto e já falar assim: não, eu vou viajar. Não, gente, isso aí tudo é com tempo, paciência. Da mesma forma que a gente tem que andar com tranquilidade e paciência com a moto na estrada, a gente tem que ter paciência e tranquilidade para adquirir experiência, para adquirir segurança. Então é isso, gente, que eu queria falar. Que eu já tive sim medo de viajar de moto. E graças à experiência, o passo a passo, é que eu fui perdendo esse medo de viajar. Então quem tem vontade de viajar de moto, já não vá logo comprando a moto e querendo viajar. Vá devagar, vai conhecendo a moto, vai adquirindo experiência, vai conversando com outras pessoas. Que aí eu tenho certeza que o dia que você viajar, você vai gostar demais do passeio. Um abração a todos e até o próximo vídeo.